Muito boa noite a todos. Satisfação estar com vocês aqui, ainda aqui com quórum baixo de alunos aqui presencial. Hoje tem jogos e tal, a gente entende. E eu na tela ali ainda estou verde, mas tudo bem. Eu estou aqui no 7-1, estou parecendo o Hulk, mas tudo bem. Oi? Estou gravando. Então, 7-1 e 7-2 vai receber esse material também. E, prezados, eu preparei para hoje conversar a respeito de citação. Então, tem alguns temas a respeito de projeto de pesquisa e de pesquisa que são bem sensíveis. Eu entendo que fazer aquela aula sobre leitura, a leitura não precisa ser adequada, a gente precisa ler e com o computador do lado e fazer a documentação, o fichamento, como se diz. Isso é da maior importância. Então, leitura. A aula de hoje, citação, é da maior importância. Nós conversamos também sobre a estrutura do projeto de pesquisa. E eu enviei para vocês um projeto de pesquisa de 2021, o aluno Guilherme. Muito bom projeto. E a citação é também um assunto bastante delicado no que diz respeito à pesquisa. Por quê? Porque uma citação mal feita pode gerar algo que é um pecado assim enorme, que é o plágio. Então, só para eu relembrar o modelo do Guilherme, deixa eu colocar o modelo dele aqui. Bom, tópicos da aula de hoje, só para deixar documentado. Tópicos da aula de hoje, dia 29/5. Foco nas citações. E se tem algo que é importante para o TCC ser considerado bom TCC, legítimo, é a honestidade intelectual, e esse assunto fala disso. Ainda mais porque o TCC de vocês é um TCC que tem como um dos métodos a pesquisa bibliográfica. Vocês estão desenvolvendo um texto para responder um problema, um texto, na maior parte, dissertativo, com base em outras obras. No mais das vezes, livros de autores que são referência, ou obras que são importantes para aquele assunto, para vocês responderem aquele problema central. E, vamos dizer assim, é um pecado capital, é algo inadmissível você transcrever literalmente um texto e não dar crédito à fonte. Isso é algo que não pode acontecer. Então, o tema da aula de hoje fala disso. E eu fui nessa obra aqui, que é o Redação Científica. Ela é coordenada por José Paulo Pietra Fessa e o Jones de Fátima Borba. E uma obra que ela é publicada pela Associação Educativa Evangélica. Então, tem um cunho, além de ser uma obra muito boa, tem um cunho institucional. Olha aqui o símbolo da nossa instituição, da nossa mantenedora e tal. E eu fui nela para falar sobre citação. Claro, li outros autores, mas eu fui muito nela para falar sobre citação. E deixa eu fechar essa material aqui, deixa eu projetar de novo o do Guilherme. E aqui é o projeto do Guilherme Teixeira Oliveira Silva. A gente já conversou sobre esse projeto, é um projeto muito bom, muito bacana para se nortear. Então,
a página com os itens da página, a folha de rosto. A gente conta a capa, a gente conta a folha de rosto, a gente conta essa folha de lista de ilustrações. Nós contamos, melhorando o português, o sumário, mas a numeração vai aparecer a partir da introdução, página 5, na parte superior, dessa forma aqui. Enfim, legal. E introdução, olha como o Guilherme fez. Ele deu crédito às fontes, tanto nas citações no corpo do seu projeto de pesquisa, quanto no final, nas referências. Então, ele citou as fontes. Fez citação indireta. Vamos conversar sobre isso. Na introdução, olha que bacana. No referencial teórico, várias citações indiretas, uma citação direta aqui. Olha que legal, uma citação direta aqui, então aparece a página. E várias citações indiretas, uma citação indireta com mais de 3 linhas, então é feito o recuo do parágrafo esquerdo, o recuo de 4 centímetros, sem o uso de aspas, e diminui a letra. Legal, vamos falar sobre isso. Outra citação indireta com mais de 3 linhas. Se for uma citação direta com até 3 linhas, pode ser feito ou deve ser feito no corpo do trabalho, como essa aqui, veio até aqui. Não foi necessário fazer o recuo. Legal. Então, no referencial teórico, já dá para utilizar a citação direta. Aqui ele usou bastante até. No método, acabou que nem fez citação. Pode fazer uma citação indireta, eu acho que pode fazer. Pronto, aí cronograma, justificativa. Acaba sendo um texto muito de vocês, né, de quem está escrevendo, mas pode aparecer uma citação indireta, não tem problema. O sumário provisório, que é da maior importância, acho que tinha algo que eu estava lembrando, fazer o sumário provisório, eu me lembro que eu conversei com a Juliana em orientação, o sumário provisório é o sumário que a gente entende que vai ser utilizado na monografia em si. Então, no próximo semestre, compete concretizar esses itens. Claro, não é camisa de força, alterações podem e normalmente são feitas, isso é normal. E depois a citação ao final do trabalho, as referências ao final do trabalho dessa forma aqui. Beleza, então, falar de citação é comentar essas citações que no nosso modelo foram feitas bastante aqui no referencial teórico e na introdução. Eu acho que na introdução não deve ser feita citação direta, basta citação indireta. No referencial teórico, já pode fazer citação direta e indireta, muito embora a citação que vocês devem preferir é a indireta. Pesadas, tudo bem? Até aqui. E eu fiz esse material para conversar com vocês. E depois eu vejo o trabalho de vocês em particular. Material para a semana 14. Depois eu deixo tudo no AVA, tá bom? Na semana 14. Deixa eu tirar isso aqui. Aumentar a letra. E compartilhar a tela. Pesada, se eu estiver falando muito rápido, vocês me interrompam, tá bom? Até aqui, tá tudo bem? Tranquilo? Pessoal, então, não fiz slide, eu deixei no Word. Então, trabalho de conclusão de curso 1, semana 14, vamos focar as citações, dia de hoje, 29/5, para as 2 turmas e tal. Essa aqui é uma parte introdutória que você já tem de materiais anteriores, eu acabei utilizando, que falam a importância do projeto de pesquisa como um norte
Muito importante o pesquisador não se perder, né? Não se perder. O projeto de pesquisa serve para isso. Legal. Aqui, sei lá, um esquema do projeto de pesquisa que nós utilizamos aqui no curso de Direito da Faculdade Evangélica de Uberaba e que está batendo, claro, com o do Guilherme e que está batendo com o do professor Cláudio. O professor Cláudio ministrou essa disciplina durante muito tempo e ele tem um esquema muito bacana que é harmônico com o que a gente está utilizando aqui. Os professores orientadores estão utilizando e vocês podem utilizar também, tá? Tudo conversando. Legal. Então, o trabalho de vocês deve ter capa, o sumário do projeto de pesquisa, com introdução, referencial teórico, método, cronograma, justificativa, o sumário provisório da monografia, as referências utilizadas no projeto de pesquisa. Vocês podem pensar em coisa de 10 referências, seria bacana. Introdução, já conversamos, aqui tem um breve texto sobre a introdução, referencial teórico, já conversamos aqui um breve texto sobre referencial teórico, o método que eu entendo que é método dedutivo, pesquisa bibliográfica e qualitativa, até porque é um trabalho de direito, e o direito é uma ciência social aplicada e, portanto, relativa a valores, à ética. Então, a pesquisa ela é necessariamente qualitativa. Justificativa, com uma orientação de como fazer a justificativa, o sumário provisório da monografia, como isso aqui é importante, e a referência. E nós vamos focar as citações hoje. Citação. Qual é o sistema mais utilizado de citação? O autor-data. O autor-data. Por exemplo, pegando do Guilherme aqui. Não é esse aqui, espera aí. Ó, autor-data. Ó, autor, nesse caso, Silva, e data. Esse é o sistema mais utilizado e que é o que nós utilizamos aqui também. O sistema autor-data. Olha aqui, Lopes Júnior, autor e data. Algumas vezes, autor, data e página. Quando? Quando se trata de uma citação direta, onde se transcreveu literalmente a fonte. Aí, autor, data e página. Beleza. Deixa eu voltar para o outro texto. Legal. Não saí do texto ainda. Espera aí. Legal. E esse texto, né, dos autores José Paulo Pietra Fessa, Odiones de Fátima Borba, como organizadores e tal, eles salientam o tanto que é delicado essa questão de citação, essa questão de dar crédito às fontes. Enquanto avaliador, claro, também como orientador, mas é um ponto que, para mim, é muito importante. Às vezes, a gente pega um trabalho, vários parágrafos, várias páginas, sem dar crédito à fonte. Puxa vida, aí a gente pergunta para o aluno, mas esse parágrafo, não teve ninguém que te inspirou? Não teve. O autor tal. Puxa vida, então você precisa dar crédito às fontes, né? Isso é da maior importância, mas da maior importância. Há quem diga que se isso não acontecer, houve plágio. Há quem chega a esse ponto, né? Antônio Joaquim Severino, ele se mostra muito rigoroso com relação a isso. Ele diz, olha, se você citar literalmente um texto e não der crédito à fonte, você plagiou, né? Isso é um crime capital, né? Na pesquisa. E aqui diz o seguinte, as citações nos auxiliam porque ajudam a consolidar argumentos teóricos. Lembrando, vocês estão montando um trabalho para responder um problema central. Enriquece o texto, além de ser um ponto de ligação entre nossas pesquisas de campo
empíricas, de experiência, né? Com as pesquisas bibliográficas. Agora, vamos falar sério. Na pesquisa de curso de Direito, essa obra não fala de curso de Direito, fala de pesquisa em geral. A pesquisa de vocês, pesquisa de campo, eu acho que vocês não têm nem tempo de fazer. A pesquisa de vocês, ela é bibliográfica. E mesmo sendo uma pesquisa de campo, ela não pode ser simplesmente de campo. A pesquisa de campo vai ser um início de conversa que tem que ser pautada também em pesquisa teórica. Mas a pesquisa de vocês, eu recomendo fortemente que seja uma pesquisa bibliográfica. Bibliográfica. Legal. E aqui os autores vão dizer o seguinte: a pesquisa, a citação deve ser importante para o teu texto, para a tua argumentação. Não pode ser algo feito de maneira desconexa, citar por citar, citar e simplesmente fazer um resumo logo embaixo. Tem que ter algo crítico no uso das citações. Então, os autores, eles enaltecem isso. É importante que a citação sirva para que o argumento crítico do aluno apareça. Muito legal, muito legal. E, realmente, há que se ter esses cuidados na hora de citar, muito embora vocês estão no início da vida de vocês como pesquisadores, e isso tem que ser levado em consideração. Mas a pesquisa tem que servir como um fundamento para os argumentos de vocês. Né? Não pode ser algo feito por ser feito, não pode ser algo, um exagero de citação direta, como se parece que está tendo uma preguiça em resumir. Né? Aí faz a citação direta. Isso não é bom. Legal. E a ABNT diz que há 3 formas de citar. 3 formas. Citação direta, citação indireta, que é a que vocês devem utilizar mais, tanto no projeto quanto na monografia em si, e citação de citação. O trabalho do Guilherme tem todos os tipos: citação direta, citação indireta e citação de citação. Legal. E aqui tem alguns exemplos, pessoal, que eu reproduzi dessa obra. Então, esse aqui é um exemplo de citação direta, com até 3 linhas. Precisa fazer aquele recuo especial, aquele parágrafo especial? Não. Então, no corpo do trabalho, você já faz a citação usando aspas. E pode acontecer, no meio do texto, segundo Pereira, você escreve Pereira conforme a ortografia, né? Conforme substantivo próprio. Entre aspas, o ano e depois a página, porque é uma citação direta. Agora, de repente, você escreveu a citação e depois você vai fazer a referência. Aí você deve fazer dessa forma: todas, o último nome, todas em maiúscula, nesse caso, autor, data e página, porque é uma citação direta. Legal. Talvez falar disso parece que é algo mais complicado que na hora de fazer. E talvez seja na prática que dá para apontar melhor. Mas aqui tem vários exemplos de citação direta. Se for uma citação direta com mais de 3 linhas, é preciso fazer esse recuo e diminuir a letra. Legal. E se for uma citação indireta? Na citação indireta, eu pego o pensamento do autor e traduzo. Eu não transcrevi literalmente. Eu vou dizer o seguinte: Zygmunt Bauman defende que a civilização tem um lado criador e um lado destruidor, mas eu não estou transcrevendo o texto de Zygmunt Bauman. Eu estou parafraseando. Essa é a citação que vocês devem utilizar mais. A citação indireta. Ok, e aqui tem os modelos. Não vai colocar a página, você vai colocar o ano da obra. Legal. E citação de citação? A citação de citação deve acontecer para situações de obras que são assim muito difíceis de ter acesso,
De repente é uma obra que está numa biblioteca na Europa, a gente não tem como ter acesso, então a gente está usando uma fonte que a gente não pesquisou ela diretamente, mas ela foi citada por outro autor. Quando isso acontece, é preciso usar essa palavra, apud, ou seja, citado por. E aqui nesse modelinho tem as formas de fazer esse apud, o uso desse apud. Legal. Então, na citação indireta, eu não tive acesso à fonte originária. Eu estou usando a citação de uma obra tal como um autor já o fez. Isso pode acontecer, mas deve ser para situações que justifiquem. A obra está aqui na biblioteca, a obra está na biblioteca digital. Para que fazer citação indireta? Vai lá e pesquisa, caramba. Né? E já falamos sobre citação direta, citação indireta e citação de citação. Beleza. E acabou que eu não coloquei aqui as referências, mas as referências ao final do texto, vocês têm bom modelo aqui no do Guilherme. Então, ao final, tudo que foi utilizado deve aparecer aqui, dessa forma, né? Último nome, todas em maiúscula, vírgula, o restante do nome dessa forma, enfim, aí vocês vão seguir esse modelo aqui, entre linhas simples, um espaço de 2 linhas entre cada referência, e um bom texto para vocês irem se norteando é esse aqui, eu recomendo, tá bom? Pessoal, agora eu vou parar por aqui e vou conversar individualmente com os que estão presentes aqui. Beleza? E vou deixar esse material no AVA e tal, e na esperança de contribuir aí na pesquisa de vocês. Grande abraço, pessoal. Valeu!